Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Cláudia e hoje nós vamos continuar nos nossos vídeos aqui que eu comecei com o da Britney Spears, que fala, né, sobre crianças que não devem trabalhar no mundo do entretenimento, né, que elas sofrem muito abusos e isso traz consequências para a vida adulta. Daí, nos casos dela, né, houve consequência na saúde mental. E no último foi a da Janet McCurdy, que eu fiquei falando, chamando ela Jennifer, mas é Janet, que ela conseguiu dar a volta por cima. E hoje nós vamos falar de um caso aqui e que os rapazes não conseguiram sair dessa situação de uma forma positiva, né? E eles não eram artistas, mas eles eram filhos de um produtor de cinema lá dos Estados Unidos. É o caso dos irmãos Menendez. O Lyle Menendez nasceu em Nova York em 10 de janeiro de 1968 e o Eric ele nasceu em 27 de novembro de 1970. São 2 anos de diferença entre um e outro. Eles eram filhos do José e da Maria Mary Kitty Menendez. A Mary, ela era uma atriz que ela queria seguir a carreira, né, ser artista, né, a atriz, e mais o marido era louco, né? Depois a gente vai ver isso, né, com o desenrolar da história, né? O cara era um sociopata. Eu não posso falar muito nessa palavra aqui para não bloquear o meu vídeo. Então, o pai, José, ele veio de Cuba, né? Era de uma família de ricos que tinha uma boa formação e que perderam tudo com a Revolução Cubana, perderam todo o dinheiro e foram para os Estados Unidos. E lá ele era muito trabalhador, né? Não tinha muitos escrúpulos e conseguiu crescer bastante e foi diretor de várias empresas, da Hertz, e daí depois ele virou produtor de cinema e ele também era um produtor dos Menudos, te lembra? Não se reprima, não se reprima. Era da minha época. Eu tinha 9 anos quando eles vieram pro Brasil e eu falei, mãe, eu quero ir no show deles, e minha mãe não deixou. Que bom, senão eu poderia ser pisoteada, né? Eu ouvi um caso de uma menina pisoteada no show deles. E é do Ricky Martin, né? Ele era desse grupo aí, depois ele fez carreira solo. Enfim, esse produtor aí do cinema era um cara riquíssimo, eles viviam lá em Beverly Hills e tinha uma mansão, né? E todo mundo pensava que era uma família ideal, uma família linda, né? A mãe era muito bonita, então, e os filhos também, saudáveis, né? Jogavam tênis e também era profissional. Para todo mundo era uma família perfeita, né? Aí é que tá, ninguém é perfeito, porque a gente não conhece o que acontece nos bastidores, e no caso acontecia muita coisa nesses bastidores aí, que vieram à tona depois do assassinato do José e da mãe deles, né, da Kitty, pelos filhos, né? Foi o Lyle que atirou neles, né, o mais velho, que era mais agressivo, e o outro era mais emotivo. Mas a causa foi por causa do que o outro contou, que estava acontecendo com ele. E eles pensaram que os pais iam desviver eles. E daí eles resolveram tomar essa decisão. E aí acabou com a vida deles, né? Então, aí eu assisti o documentário Os Irmãos Menendez. Assim, é muito difícil assistir, mas vale a pena para a gente estudar o comportamento humano, né? E ver que a sociedade ela precisa prestar mais atenção no que acontece com as crianças, com os adolescentes dentro de casa. As escolas elas precisam ser uma ponte para que essas crianças consigam se salvar caso estejam passando por situações abusivas dentro de casa e de violência, né?
E as pessoas precisam tomar atitude quando elas veem algo assim acontecendo, né? E falar para as autoridades o que está acontecendo. Porque se tivesse feito isso no caso desses irmãos Lyle e o Eric, desde pequeno, não teria acontecido essa tragédia. Aí, no transcorrer do julgamento, né, que foi midiático naquela época, chamou a atenção de todo mundo, e até internacionalmente, né, uma família muito estruturada, muito bonita, né, são jovens bonitos, e daí fizeram um horror, fizeram um show, né, do julgamento. Daí começaram a vir à tona do que acontecia, que esse pai, ele era violento e ele abusava dos filhos. Ele começou dos 6 aos 8 anos com o Eric, aí depois parou, e aí mas continuou com o... Não, desculpa. Dos 6 aos 8 anos do Lyle, que era mais agressivo, e o mais emotivo, né, o mais sensível, foi dos 6 até antes de eles tirarem a vida dos pais. O cara já tinha 19 anos e ainda era abusado pelo pai. Ai, que situação terrível. Meu Deus do céu. Aí eles contam, né, como é que acontecia. E o mais novo falava, eu tinha medo do meu pai. Meu pai me perguntava, se você contar pra alguém o que você acha que vai acontecer contigo? Daí ele falava, você vai me matar. Ele é isso mesmo. Uma vez ele tentou sair, o pai pegou uma faca e colocou no pescoço dele. Aí a gente pensa, nossa, mas era só ter fugido, é muito fácil. Ele ter saído dessa situação, né? Só que não é assim, é uma prisão mental. Porque desde criança eles são ser viciados, são aliciados. E é colocado isso na cabeça deles, é tipo uma seita, né? E a pessoa cresce naquele ambiente. E imagina a autoestima desses rapazes, né? Meu Deus, que situação. E daí ele foi crescendo, né? Com o outro parou. Aí chegou um momento que o Eric falou pro Lyle, eu não aguento mais. Ele nunca tinha contado pro irmão que tinha acontecido, que ainda acontecia com ele. Aí ele falou assim, eu não aguento mais. Daí o Lyle tomou a iniciativa, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E daí eles falaram, a mãe era permissiva, a mãe sabia de tudo. Tinha uma babá que tinha contado pra mãe que o menininho falou, olha, meu pai mexeu aqui, eu tô com medo que ele vai mexer de novo comigo. E aí a babá contou pra mãe, a mãe falou, você tá louca, né? E aí pegou a criança e levou pra outro lugar. A mãe não fazia nada. Quando ela descobriu que ela estava sendo traída há mais de 8 anos, ela começava a ameaçar, escrevia bilhetes suicidas, ameaçava a envenenar a família toda. Era uma família totalmente desestruturada. E daí os rapazes cresceram assim, né? Não tiveram outras ideias mais assertivas, né? E então eles resolveram comprar armas, né? Que lá nos Estados Unidos é amplamente vendidas em vários lugares, tem um fácil acesso a essas armas. Então eles resolveram confrontar a mãe e o pai, e eles ficaram com medo da reação dos pais. Daí eles pensaram, não, agora eles vão nos matar. Porque os pais falaram, você pensa o que vai acontecer contigo se vocês fizerem isso, se você me ameaçar. Porque ele era um cara poderoso, né? E ele falou pro mais novo, você não vai para Nova York, porque ele pensava assim, eu vou para Nova York, então eu vou me livrar disso daqui, né, e não vai mais acontecer mais nada comigo. Daí o pai falou, não, você não vai, você vai ficar aqui em Los Angeles. Aí foi aí que tudo começou. E daí eles compraram a arma, né, e atiraram nos dois. E aí foram presos, descobertos, foram presos, passaram por um julgamento. O primeiro julgamento não conseguiu chegar a nenhuma conclusão.
Aí foi no segundo e deram prisão perpétua para os caras, né? Imagina, era uma prisão a vida toda deles, desde pequenininho até aquela idade, tava com 19, 21 anos, depois já foram presos e ficaram anos nesse julgamento aí. Foi bem na época do O.J. Simpson, que inclusive foi um garoto propaganda do pai dele, que ele era publicitário, e daí chamou esse O.J. Simpson, que inclusive brincou com o Eric e com o Lyle quando eles estavam lá. E aí a vida toda deles foi dentro de um cárcere, né? Mais de 20 anos. E eles lutavam para ficar na mesma prisão. E eles ficaram décadas sem se ver. E daí até que eles conseguiram ficar na mesma prisão, né? E assim, a vida deles era lá dentro. E eles recebem várias cartas do mundo inteiro, né? De homens que passaram por isso. Porque ainda é um tabu, né? O homem falar a respeito dessa situação que acontece com eles, né? E porque o homem tem que ser viril, né? E o homem não pode demonstrar dor, não pode demonstrar choro, ser emotivo, né? E eles receberam várias cartas, né? Vários depoimentos de homens que passaram pela mesma situação. E aí, depois da publicação desse documentário pela Netflix, foi que o tribunal deu uma repercussão tão boa, assim, que o tribunal resolveu tirar a prisão perpétua, mas a liberdade condicional foi negada em agosto de 2025, mas a pena deles foi reduzida em 50 anos em maio de 2025. E porque a justiça considerou a natureza insensível do crime e o risco público. Então, diminuiu 50 anos, né? Não é mais prisão perpétua. E eles ainda vão ficar um tempo lá dentro da cadeia. E talvez pode ser que eles morram lá dentro, né? Então, o que eles viram da vida foi dentro da cadeia. Passaram mais tempo lá do que tempo com os pais, né? Isso nos leva a uma reflexão. A gente pensa que vai nos livrar de uma situação cometendo um crime bárbaro desse, né? E vai para outro lugar bem pior. A gente entende o porquê que eles cometeram isso daí. E a gente sempre acha que nós faríamos diferentes, né? Mas para a gente fazer diferente, a gente precisa estar internalizado com as leis divinas dentro da gente. Precisa estar internalizado, né? A teoria da reencarnação. Nós temos outras vidas. Nós temos o Deus que nos protege, né? Que é nosso Pai maior. Nossa mãe maior, né? Não tem sexo, enfim, né? Ele sempre vai nos proteger, vai nos mostrar o melhor caminho e sempre há uma solução, né? Nós somos filhos de Deus e nós viemos para sermos felizes, então tem que ter uma solução melhor para a minha vida, porque eu mereço, né? Então eu vou tomar uma solução melhor para a minha vida. Eu vou juntar um dinheiro e eu vou fugir dessa situação. Eu vou contar para alguém, eu vou contar para um policial. É que eles fazem uma lavagem cerebral nas crianças desde pequeno, né? Mas muita coisa mudou, né? Desde 1989 para cá, né? Tem mais informação rolando, tem vídeos na internet. Então a situação hoje, as pessoas têm mais acesso à informação e de como poder sair de uma situação difícil, né? Vendo casos como esse e outros casos, né? O poder público ele está mais aberto a essas situações, está mais esperto e assim as pessoas têm mais chance de serem socorridas quando necessário. Então, hoje a sociedade está muito melhor do que há mais de 30 anos atrás. Hoje, ainda crianças passam por essas situações, infelizmente, né? Nós tivemos o caso da Ilha Marajó do ano passado, retrasado, que eu fiz até um vídeo aqui, né? Tá no canal.
né? E tem pais ainda que incentivam essas práticas, que vendem seus filhos. Nós estamos vendo os casos do Epstein, depois eu vou fazer um vídeo também a respeito. Mas nós estamos melhorando muito. E se você está passando por uma situação como essa, procure informações na internet, procure falar com o seu professor, se não resolver, procure a diretora, se não resolver, procure alguém fardado, algum policial para te ajudar. Procure conselho tutelar, procure o Ministério Público, enfim, né? E confie em Deus, confie no seu anjo da guarda, que sempre vai lhe mostrar um caminho bom para você conseguir sair dessa situação. Nós não reencarnamos, né, conscientes do que nós vamos passar, até porque depende do livre-arbítrio da outra pessoa. Os pais, eles prometem, não, eu vou ser um bom pai, né? Eu tenho essa tendência, mas aqui vou saber me controlar. E depois não se controla. E a culpa é inteiramente do agressor, né? A gente não reencarna, eu vou passar por isso, por uma situação, por um crime desse, porque eu cometi outro crime, né? A gente pode até atrair uma situação dessa, mas não é uma coisa obrigatória. A outra pessoa tem o livre-arbítrio de não cometê-lo, de ser uma pessoa boa, né? De ser um pai bom. E, enfim, né? E se a gente vê crianças e adolescentes passando por isso, gente, vamos denunciar. Existe denúncia anônima. Ligar para o telefone 100, a ligação é gratuita. E o serviço funciona para todo o país, todos os dias da semana, das 8 às 22 horas, inclusive nos feriados. Mas você precisa dar informações mais completas, precisa dar o nome completo do cara, o telefone do cara, ou da mulher, né, que está abusando. Precisa dizer onde fica o endereço, enfim. Informe-se a respeito. Não fique omisso frente às violências contra os adolescentes e as crianças. Você pode salvar uma vida, né? Se os parentes, né, que presenciaram várias situações de violência contra esses dois irmãos quando eles eram pequenos, se eles tivessem denunciado, se aquela babá tivesse denunciado depois do que falou para a mãe ficou calada, a situação poderia ter sido diferente, né? Se o Estado tivesse visto essas crianças e tivesse tirado desses pais e dado uma educação, né, para eles, a situação poderia ser diferente. Eles precisavam de ajuda e não tiveram ajuda. E aí eles tomaram uma atitude que os prejudicou mais ainda, né? E eles tiveram, a maior parte deles da vida ficaram trancafiados, e o pai dele teve a vida que quis, fez o que quis, né, do jeito que ele queria, teve toda a liberdade do mundo, nunca pagou por isso, né, e morreu. Enfim, é uma situação muito triste, né, gente? Então, gente, vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Esse é um dos propósitos dessa série de vídeos que eu estou fazendo para aumentar a nossa conscientização, além de falar do espiritismo. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.